Olá! Quando a gente pensa num esqueleto, o que geralmente vem à mente? Provavelmente uma estrutura meio seca, frágil, sem vida, né? Quase uma peça de museu. Mas e se essa imagem estiver completamente errada? Hoje a gente vai desconstruir essa ideia e descobrir o sistema dinâmico e vivo que nos sustenta. Então, vamos começar com uma pergunta que muda tudo. E se os ossos não forem só pedras, mas sim órgãos supercomplexos, vivos e dinâmicos? Entender isso é a chave para desvendar como o nosso esqueleto realmente funciona. Para começar, é fundamental entender uma coisa. Um osso não é um bloco único de material, não. Ele é um órgão completo, feito de vários tecidos diferentes. O principal deles é o tecido ósseo, que é um tipo de tecido conjuntivo bem especial, com uma característica única. A matriz extracelular dele é calcificada, é rígida. Pensa assim, essa matriz é tipo a argamassa entre as células, só que, no caso do osso, ela é dura, cheia de minerais. É isso que o torna tão diferente de todo o resto do nosso corpo. Ok, então se os ossos não são só rochas, qual é a função deles afinal? Nessa primeira parte, vamos dar uma olhada nas múltiplas tarefas dessa estrutura viva incrível. E as funções são absolutamente vitais. O esqueleto protege órgãos super importantes, como o cérebro e o coração. É ele que permite que a gente se mova, abriga a medula óssea, que é preciosíssima e, de uma forma genial, funciona como um sistema de alavancas que multiplica a força dos nossos músculos. Agora, que tal a gente dar um zoom e entrar no osso para descobrir os ingredientes que formam essa matriz, o material que dá a ele essas propriedades tão únicas? Qual será a receita secreta para tanta força? A resposta está no equilíbrio perfeito. A matriz óssea é feita basicamente de duas partes. Olha só, cerca de 60% são componentes inorgânicos, ou seja, minerais. Os outros 40% são orgânicos. É essa combinação que é o grande segredo de tudo. Vamos começar pela maior parte, os 60% inorgânicos. É esse componente que dá ao osso a sua característica mais famosa, a dureza, a rigidez. E o ator principal aqui é uma substância chamada hidroxiapatita. Imagina só, são cristais minúsculos formados principalmente por cálcio e fosfato que funcionam como se fosse o concreto da estrutura. São esses cristais que dão ao osso aquela dureza e o tornam incrivelmente resistente a forças de compressão, de esmagamento. Bom, isso nos leva a uma pergunta bem interessante. O vidro também é muito duro, né? Mas ele é super quebradiço. Se o osso é tão duro quanto uma rocha, por que ele não se estilhaça na primeira pancada um pouco mais forte? E aqui está a resposta, naqueles 40% que faltavam, na parte orgânica da matriz. O segredo não está só na dureza, mas na combinação dela com a flexibilidade. E essa imagem aqui ilustra essa parceria de um jeito brilhante. A gente vê os cristais de hidroxiapatita, que dão a dureza, entrelaçados com as fibras de colágeno, que dão a flexibilidade. Um resiste ao esmagamento, o outro resiste à quebra, à tensão. Juntos, eles criam um material compósito, quase perfeito. É como se fossem vergalhões de aço dentro de uma estrutura de concreto. Bom, já vimos os materiais, mas quem é que constrói e mantém tudo isso funcionando? Vamos conhecer agora a equipe de células que trabalha sem parar dentro dos nossos ossos. O ciclo de vida é fascinante. Tudo começa com a célula osteogênica, que é uma espécie de célula-tronco do osso. Quando é preciso, ela se transforma num osteoblasto, o construtor que vai lá e produz a nova matriz óssea. E aí, quando o osteoblasto termina o trabalho e fica meio que preso na matriz que ele mesmo criou, ele amadurece e vira um osteócito, o supervisor, que fica ali cuidando da manutenção daquela área. Mas essa história tem dois lados. De um lado, temos os osteoblastos, os construtores. Do outro, os osteoclastos, a equipe de demolição. São células gigantes que quebram e reabsorvem o tecido ósseo antigo para dar lugar a um novo. E para não esquecer, tem um macete ótimo. Os osteoblastos botam osso. Já os osteoclastos comem osso. Esse equilíbrio perfeito entre construir e demolir é o que mantém tudo saudável. Agora vamos dar um passo para trás de novo e ver como esses materiais e células se organizam numa escala maior. Porque o osso não é todo igual por dentro, ele tem uma arquitetura bem inteligente. Olhando de uma forma mais ampla, a gente vê dois tipos de arranjo. Por fora, tem o osso compacto, que é denso, sólido, e forma uma casca protetora para dar suporte. E por dentro, principalmente nas pontas dos ossos longos, a gente encontra o osso esponjoso. A estrutura dele parece uma teia de aranha, o que o torna mais leve,
ótimo para absorver impactos e, claro, é ali que fica a medula óssea. E assim a gente chega ao final da nossa jornada. Vamos agora juntar todas as peças e reforçar a ideia principal. O esqueleto é, sem dúvida, um sistema vivo, que responde a estímulos e está em constante mudança. Então, o que a gente precisa levar daqui? Primeiro, ossos são órgãos complexos e muito vivos. Segundo, a força incrível deles vem daquele equilíbrio entre o mineral duro e a proteína flexível. E o mais fascinante, existe uma equipe de células trabalhando sem parar, quebrando o osso antigo e construindo um novo. Esse processo se chama remodelação e ele acontece a vida inteira. Isso significa que o esqueleto de alguém hoje é completamente diferente do que era há alguns anos. Isso tudo nos deixa com um último pensamento. Se até a estrutura mais sólida, mais aparentemente permanente do nosso corpo está nesse estado de fluxo constante, sendo refeita o tempo todo, o que isso nos diz sobre a nossa noção de mudança, de identidade e da própria vida? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa análise.